contra uma execução fiscal, o meio comum de defesa é a oposição dos embargos à execução. Os embargos à execução são a via natural de defesa do contribuinte em uma execução fiscal. Os prazos dos embargos são de 5 dias para garantir o juízo e 30 dias da garantia do juízo para a oposição dos embargos. O problema dos embargos à execução está justamente nesse requisito da garantia do juízo. Eu não posso, porque a Lei 6.830, a Lei de Execução Fiscal, não permite, eu não posso embargar a execução sem garantia do juízo. Só que para garantir o juízo tem que ter patrimônio. E às vezes o contribuinte não tem patrimônio para garantir o valor integral que lhe está sendo exigido. Suponha, por exemplo, um caso que eu tive no meu escritório de uma CDA que foi digitada com erro, com 3 zeros a mais. Uma dívida tranquila de R$1.000, por um erro de digitação da CDA, foi transformada numa dívida de R$1 milhão. E o meu cliente, para poder ir no judiciário dizer para o juiz, olha, excelência, a CDA tem um erro de digitação, saiu com 3 zeros a mais, teria que garantir o juízo. Mas como o meu cliente era lascado, se somasse todo o patrimônio dele, da família dele durante 10 gerações e do bairro inteiro, não dava R$1 milhão para a garantia do juízo. Então, os embargos têm esse problema. Eles pressupõem um contribuinte com condições financeiras de garantir o juízo. Por causa desse problema prático dos embargos, a doutrina e a jurisprudência arrumaram um meio alternativo de defesa do contribuinte na execução fiscal. É um meio excepcional, chamado de objeção de pré-executividade. Ou, de acordo com o nome que já está popularizado na prática, exceção de pré-executividade. Mas exceção não é um nome bom, não. O melhor é objeção de pré-executividade. Mas você vai encontrar na prática exceção de pré-executividade. É a mesma peça. É um meio alternativo de defesa do contribuinte na execução fiscal. Quando que eu posso entrar com a exceção no lugar dos embargos? Quando o contribuinte não tem patrimônio para garantia do juízo, ele não tem patrimônio para garantia do juízo, ou então quando a CDA tem um erro grosseiro, um vício formal grave, como a CDA falar sobre uma dívida prescrita, a CDA incluir indevidamente o nome do sócio, se a dívida é da pessoa jurídica, da empresa, são casos em que eu posso deixar de lado a via natural dos embargos e utilizar o caminho alternativo da exceção ou objeção de pré-executividade. Bem, para encerrar essa visão geral, esse panorama do processo tributário, especialmente agora do processo judicial tributário, é legal que você saiba que existem algumas outras ações que o contribuinte pode utilizar. Uma ação muito comum na prática é a ação de repetição de indébito. A ação de repetição de indébito, ela tem um objetivo muito diferente das outras. Na ação de repetição de indébito, o contribuinte pretende restituir um tributo pago a maior, quer dizer, a mais, ou indevidamente. Ele pagou mais do que ele devia, para ele receber de volta, ele tem que entrar com a ação de repetição de indébito. Importante saber que a repetição de indébito pode vir cumulada em uma ação declaratória. Às vezes isso acontece. Nós entramos com uma ação declaratória cumulada com repetição de indébito quando são dois objetivos diferentes. Afastar uma exigência futura e recuperar algo que já foi pago indevidamente. Então aí a ação cabível é uma declaratória cumulada com repetição de indébito. Outra ação é a ação de consignação em pagamento. A ação de consignação em pagamento vem disciplinada no artigo 164 do CTN, 164 do Código Tributário Nacional. A ação de consignação é cabível em várias hipóteses, de acordo com o artigo 164. Algumas hipóteses são absurdas, nunca vão acontecer na prática, como, por exemplo, o fisco se recusar a receber o valor do tributo. Você consegue imaginar, meu querido amigo telespectador, na prática isso acontecendo, você chega para pagar, o fisco fala assim, não, eu não quero esse dinheiro, nunca, né? Mas, se isso acontecer, cabe consignação em pagamento. Cabe consignação em pagamento se o fisco se recusar a dar um recibo do pagamento
Ou então, se ele condicionar o recebimento do tributo ao cumprimento de alguma exigência indevida. Sempre que o pagamento estiver condicionado a uma exigência indevida, eu posso consignar o valor devido em juízo. Mas o caso mais importante de cabimento da consignação em pagamento não é nenhum desses que eu falei. O caso mais importante é o caso de bitributação. Cabe consignação em pagamento também, isso está no 164, inciso 3 do CTN, quando duas entidades federativas diferentes exigem tributos sobre o mesmo fato gerador ou mesma base de cálculo, o que nós chamamos de bitributação. Nós temos bitributação quando um fato gerador ou uma base de cálculo são onerados simultaneamente por mais de uma entidade federativa. O caso clássico é de ISS, Imposto sobre Serviços. O município da sede do estabelecimento prestador lança o ISS e manda o carnê para o contribuinte pagar. O outro município do local da prestação também lança o ISS, também manda o carnê para o contribuinte pagar. Aí o seu cliente fica com dois carnês na mão sobre o mesmo fato gerador, isso é bitributação. O que ele faz? Ele paga para o primeiro, paga para o que fizer a menor exigência, paga para os dois? Não. Ele tem que consignar judicialmente o maior dos dois valores. Consignar por meio dessa ação que nós estamos estudando, ação de consignação em pagamento. Eu entro em juízo, deposito lá o maior dos dois valores e aí extingue o crédito tributário. E eu transfiro para o juiz a responsabilidade pela decisão de qual dos dois fiscos poderá levantar o valor exigido. Se quem levanta o valor exigido é o que faz a menor cobrança, então, por exemplo, eu depositei 10 mil e o juiz deu ganho de causa na consignação. Para o município que estava cobrando 7, os outros 3 mil o contribuinte levanta. Mas a ideia da consignação é essa: eu deposito o maior dos valores e transfiro para o juiz a responsabilidade pela decisão de a quem compete aquele numerário. Lembra? A ação de consignação serve para evitar aquela coisa brega do direito. Como às vezes o direito é brega, né, gente? Sabe aquele provérbio? Na faculdade eu estudei assim, o provérbio: quem paga mal, paga duas vezes. Ou então, quem paga a João e deve a Gaspar, outra vez tem que pagar. Olha que coisa brega. Para evitar que o contribuinte pague mal, pague duas vezes, pague para a pessoa errada, existe a ação de consignação em pagamento. Gente, essas são as informações fundamentais, as dicas mais relevantes sobre o processo tributário. Vimos primeiro o processo administrativo tributário e agora o processo judicial tributário. Eu volto daqui a instantes com o segundo bloco, Pergunte ao Professor, respondendo a sua dúvida sobre os temas do nosso programa de hoje. Você não é louco de trocar de canal. Eu volto daqui a pouquinho. Não abandona uma asinha, não. Voltamos então para o segundo bloco, Pergunte ao Professor. Nesse segundo bloco, você sabe que nós respondemos às dúvidas enviadas pelos telespectadores de todo o Brasil. E como sempre, no nosso programa de hoje, nós temos 5 perguntas sobre o processo administrativo e judicial tributário. Legal? Se você quiser que a sua pergunta seja lida aqui no próximo programa, é só você mandar um e-mail para provafinal@aesapar.com. provafinal@aesapar.com. Mande a sua dúvida, seu comentário, sua pergunta do exame de ordem para o terceiro bloco, se você quiser também. Tá? E hoje nós temos essas 5 questões aí. Atenção, produção! Deixa cair a primeira pergunta. Eu não posso mais bater forte agora no plasma. Então, deixa cair a primeira pergunta. Na tela, Promazinha. Professor, após ser notificado, qual o prazo que o contribuinte tem para fazer o pagamento do tributo devido? Bom, deixa eu comentar um pouquinho sobre essa questão da notificação do contribuinte após o lançamento, após o auto de infração. Como eu disse no primeiro bloco, segundo o artigo 160 do Código Tributário, o prazo para pagamento é de 30 dias contados após a notificação.
Mas como que isso funciona? Depende do caso.